Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT, mais uma vez. Obrigado pela sua audiência. Antes de começar a entrevista com o Dr. Eduardo Farias, eu quero dar 2 dicas aqui para você. Tá? A primeira é, se você ainda não conhece os restaurantes vegetarianos, não perca tempo. Tá? Vá direto lá ao restaurante Saúde e Vida na rua Guilmar Santos, no Bosque, próximo à Igreja Batista. A partir das 11 horas da manhã, nossa amiga Fran Teles estará à sua disposição. São 3 ambientes à sua disposição, todos climatizados. Você vai se alimentar com tranquilidade e vai pagar um preço justo. Eu achava que era mais caro o restaurante vegetariano. É mais barato que os outros, tá? E tem muito mais qualidade de vida. Você vai ficar muito mais feliz. Você e sua família, quem você carrega no fundo do coração, chame um amigo, um vizinho e vá amanhã mesmo conhecer o restaurante Saúde e Vida na rua Guilmar Santos, no Bosque. A outra dica é para você fazer economia, mesmo em tempo de crise, porque o Supermercado Araújo desafia a crise e continua com ofertas imbatíveis, promoções sensacionais para você realmente ter um final de ano, um Natal feliz ao lado da sua família. São várias lojas à sua disposição, tem no Bosque, tem na Isidoro Parente, tem na Baixada, tem no 2º Distrito. Escolha a loja que fica mais próxima da sua casa ou então a loja que se identifica melhor com você. E se você quiser fazer ainda mais economia, vá ao Araújo Mix, que o próprio nome diz, é uma mistura de atacado e varejo. Varejo e atacado na Avenida Ceará, próximo à Firbifal. Ok. Eu tenho o prazer de conversar agora com o ex-deputado estadual Eduardo Farias, médico infectologista dos bons, referência aqui na nossa região. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite. Boa noite, tudo obrigado. Bem? Tudo bom. E obrigado pelas palavras, Maniz. Não, mas eu apenas estou retransmitindo o que muita gente fala, inclusive as pessoas que pensam politicamente diferente do senhor. Isso é bom, né? Isso é bom, graças a Deus. Ser reconhecido pelo trabalho também, né, doutor? Eu fico muito lisonjeado. São quantos anos? São 26 anos de formado e já de volta aqui ao Acre, eu formei no Amazonas, né? Sou acriano, mas fui formado no Amazonas. Já 22 anos mais ou menos de volta já aqui. Muito bem. Na luta. Ô, doutor, como é que ficou? Afinal de contas, existem 3 casos aí sendo investigados, envolvendo bebês e outros casos envolvendo pessoas adultas. Afinal de contas, o Zika vírus chegou mesmo ou não? Olha, não tem nada que comprove que já chegou aqui. E quando a gente vai olhar o mapa dos diagnósticos dessa doença, você vai vendo uma difusão do Nordeste, basicamente do Nordeste, e já chegando no Centro-Oeste. Né? Tem um caso em São Paulo, mas provavelmente foi importado. E eu acredito que, como eu já disse em outros momentos, a gente infelizmente vai findar chegando esse vírus aqui, por conta da dinâmica das doenças. Foi assim com a dengue, foi assim com outras doenças, assim será provavelmente com Zika. Mas acredito que nesse momento nós não temos a circulação ainda desse vírus. Porém, como é uma determinação do Ministério da Saúde, toda criança que nasce com microcefalia no Brasil hoje tem que ser investigada a possibilidade de ser consequência do Zika vírus. Então, nós temos aqui no Acre 3 investigações, que nós não temos ainda resultados, e mais 3 pessoas também adultas que tiveram sintomas semelhantes e que estão sendo investigadas. Mas oficialmente não tem vírus circulando ainda no nosso estado. Doutor, o que é mito e o que é verdade sobre a microcefalia? Olha, a verdade é que há essa relação hoje reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, descrita pela primeira vez aqui no Brasil, no Nordeste, de uma criança, o primeiro caso de uma criança que faleceu no Ceará, e a mãe foi diagnosticada com Zika vírus, e esse vírus também foi detectado na criança. Daí, na hora que vai fazer retrospectivas também de outros casos de Pernambuco e de outros lugares, você também teve a mesma semelhança, de forma que começou-se a se relacionar os casos de microcefalia que aumentaram de forma sem explicação, de forma muito grande, principalmente no Nordeste, Bahia, Pernambuco, notadamente. E isso, então, chamou a atenção das autoridades de vigilância sanitária, das autoridades de saúde, e essa relação, então, ela foi feita e comprovada através de laboratório. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde já reconhece que o vesícula vírus é possível de fazer microcefalia. Não só microcefalia, mas também agora está sendo relacionado também catarata congênita, glaucoma, nesses bebês que nascem com microcefalia. Além, obviamente, da síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome neurológica que pode acometer também. Então, isso já é uma coisa que, claro, ainda é muito recente. Em medicina você precisa comprovar isso mais vezes, tanto é que
hoje uma tarefa da Organização Mundial da Saúde fazendo um estudo retrospectivo nos países em que o Zika vírus fez epidemia, né, na Ásia, na África, para ver se lá também há essa relação que nós conseguimos diagnosticar aqui no Brasil. Então, hoje é uma coisa que a gente tem cientificamente muita segurança de afirmar, e isso, obviamente, que ainda vai carecer de mais estudos, comprovando que eu acredito que em breve nós teremos estudos mais consolidados. Deputado, recentemente, desculpa, o senhor não é mais deputado, mas dizem que quem foi sempre será, né? Recentemente houve uma série de debates na Assembleia sobre a saúde pública, como vai, melhorou, piorou, avançou. Eu quero, hoje o senhor está longe assim, de brigas políticas, o senhor não é mais deputado, mas está mais perto ainda das ações de saúde, né? Sem o senhor foi secretário de saúde. A mão na enfim. massa. Afinal de contas, os avanços de fato aconteceram e esses avanços, eles se mantêm, ou seja, nós conseguimos subir um pouco e nos mantermos então lá no topo? Eu acho que sim, Muniz. Eu acho que o saldo é positivo. Nesses 20 anos que vai se completar agora com o ciclo com o governo do governador Tião Viana, eu acho que quando a gente olha para trás, e você é uma testemunha viva disso, porque você é um jornalista que sempre acompanhou isso, acho que nós tivemos muitos avanços. O outro comparativo é quando nós comparamos a situação da saúde no Brasil. A mídia nacional tem colocado muito a situação do Distrito Federal, a situação agora de São Paulo, a situação da Bahia, vários outros lugares em que a gente tem um verdadeiro caos, né, de pessoas sendo praticamente abandonadas aos corredores, com uma dificuldade muito grande da saúde pública do nosso país. Então, eu acho que a gente avançou nesse sentido. A gente avançou também na atenção primária, eu diria notadamente aqui em Rio Branco, mas também nos outros municípios. Eu, como você sabe e acabou de relatar até, eu milito na política há muito tempo, então eu conheço o estado todo, andei ele antes do nosso governo, ando agora depois. Eu me lembro que Santa Rosa do Purus, Jordão, mesmo Feijó, nós tínhamos muita precariedade da atenção de saúde. Hoje cada município desse tem uma unidadezinha de saúde, um hospital, um mini hospital lá do Santa Rosa, lá do Jordão. Eu me lembro que Jordão não tinha nem prédio público, a gente tinha lá uma casa que tinha uma técnica de enfermagem, aliás, a auxiliar de enfermagem, que fazia às vezes de qualquer processo de saúde que pudesse ter ali, às vezes de médico, de enfermeira, de tudo. Então, eu acho que a gente avançou. A gente avançou também na estruturação do que a gente chama de alta complexidade. Hoje o Estado é uma referência no transplante de fígado, no transplante de rins, no transplante de córnea. Eu acho que isso é um avanço. Agora nós precisamos ainda avançar muito mais. Eu acho que nós temos gargalos. Qual setor? Eu acho que é no gargalo dessa relação da atenção primária, que é a atenção básica, com a atenção média e alta complexidade. Hoje você ainda tem dificuldade de marcar para um especialista, que não é uma coisa própria do Acre, tanto é que o governo federal lançar mais especialidade, depois desse mais médico. É porque exige mais investimento nesse caso, doutor? Existe mais investimento em pessoal, em organização de rede. E há uma lógica muito perversa no Brasil, que parte inclusive da categoria que eu faço parte, que é médica, da gente valorizar muito mais o super especialista do que o médico da atenção primária. E isso se reflete nos governos, pela dificuldade de você ter também os especialistas, né? Mas aí o governo fica pagando um salário menor para quem faz a atenção básica, isso desestimula o profissional a ir para a atenção básica e você vai tendo um vácuo ali de dificuldade de ter profissionais naquela área, em que a gente resolveria, Muniz, nessa área, 90% dos problemas de saúde. Se nós resolvêssemos, digamos que não 90%, mas 80% dos problemas de saúde na atenção básica, em que a população tivesse segurança e tivesse também confiança numa atenção básica resolutiva, que resolvesse o problema das pessoas, você salvaria esses 20%, 10% a 20%, e você teria, com a rede que tem hoje o Acre, de hospitais, de pronto-socorro, de UTI, de SAMU, de uma série de atenção de média e alta complexidade, nós teríamos muita condição de organizar isso. Agora, precisa tomar muita coragem para você fazer isso. E eu acho que nós, os nossos governos, inclusive o nosso, ainda patina nessa determinação, por vários motivos. Eu acho que o nosso grande gargalo é isso, é como é que eu equaciono essa passagem do cidadão da atenção primária para a média e alta complexidade. Esse é o grande desafio, que envolve recursos humanos, envolve mudança de cultura, envolve uma série de questões que é o trabalho, eu acho, para essa segunda etapa aí, de quem for tocar a saúde. Mas acho que no saldo positivo, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que nós avançamos muito
nesses anos. Há 4 anos eu tive o prazer e o privilégio de representar o jornal O Rio Branco na Conferência Nacional de Saúde lá em Brasília. 4 anos. Mês passado, aliás, no início desse mês, houve a conferência, né, esse ano. Afinal de contas, doutor, eu sei que o Sistema Único de Saúde, como o próprio nome já diz, o Sistema Único de Saúde, mas a metodologia, isso é um padrão nacional, o que acontece aqui, ou seja, o método aqui é o mesmo do centro-sul, do sudeste, do sul, do nordeste, como é que é isso? Cada estado tem autonomia para fazer... Tem, ele tem os grandes eixos, que nós chamamos, né, os grandes pilares do Sistema Único de Saúde, a descentralização, a municipalização, a universalidade, ou seja, eu posso ser acriano, mas se eu chegar no Rio de Janeiro eu sou atendido, se eu chegar em São Paulo, onde eu for, é a universalidade, a equidade, todos esses pilares são universais no que se diz respeito ao território brasileiro. Agora, cada estado tem lá o seu jeito de tocar as coisas, então alguns têm mais dificuldades, outros têm menos dificuldades, uns priorizam um tipo de área, outros priorizam outro. Outros são muito perversos com o município, porque a atenção primária, que é o grande, onde mais as pessoas procuram, finda tendo um financiamento muito curto, e esse, Muniz, eu diria que é o grande gargalo do Sistema Único de Saúde do Brasil. Né? Chama-se financiamento. Isso não está bem definido. Um ano o orçamento é um tanto, outro ano é outro, diferentemente da educação, que tem hoje um financiamento constitucional, que dos 25% para a educação, é constitucional isso. Na saúde nós não temos isso. Nós temos constitucional para os estados e para o município, mas a União não tem nenhuma obrigação constitucional de um valor Deveria fixo. ter. Deveria ter, mas o governo sempre recusa-se a esse debate. Até porque nos estados mais pobres como é o nosso aqui, do Norte e Nordeste, você fica a mercê. Os estados são obrigados a investirem com recursos próprios 12% de toda a sua arrecadação. Os municípios são então você faz um planejamento, na verdade, que não é bem planejado, porque não é bem planejado. Você planeja o que você arrecadou aqui, digamos assim, mas o que vem de lá... E é perverso, Muniz, porque você passa... Por exemplo, nós estamos falando do Zika vírus e da dengue. Toda a ação de prevenção do mosquito Aedes aegypti, da vigilância sanitária, de tudo, é a atribuição do município. Agora, na hora que você vai ver o financiamento desse município para cuidar disso e cuidar de todo o resto, ele é ínfimo. Esse é um ponto que pouca gente explorou, né? Inclusive os articulistas, especialistas no assunto, né? É um ponto debatido, é um ponto conhecido. Talvez seja um ponto mais amargo de se falar, né? Porque também a solução não é tão mágica. Então, eu acho que a grande solução seria, e existem leis no Congresso sendo tratadas nesse sentido, seria você fixar na Constituição um percentual para ser aplicado na saúde. Porque compromete diretamente a qualidade do serviço. Compromete diretamente. Sem recurso você não faz isso. É claro que... Você estabelece metas, por exemplo, de um ano para outro e acaba não chegando. Acaba não chegando porque o orçamento não dá. É claro que existe no meio aí também, ainda como eu falei, muita dificuldade de gestão. A gente vê muitos lugares ainda com muita dificuldade de gestão, muita gestão ainda complicada, mas isso não é tudo. O financiamento também para aquela gestão que é eficiente, é um dos grandes gargalos que a gente tem hoje no sistema de saúde. Eu disse que não deve voltar ao passado, mas assim, o senhor sabe que em 2010, por exemplo, nós tivemos muitos problemas aqui com relação à dengue e outras doenças da mesma categoria, digamos assim. 2010 para cá a coisa melhorou. O que aconteceu, doutor, no passado? 2007, 2008, 2009, por exemplo? Eu acredito, Muniz, igual o que aconteceu em Cruzeiro do Sul com a malária. A malária em Cruzeiro do Sul também fez uma explosão. Mais ou menos nesse período. Eu acho que foi um pouquinho antes. Como aqui também, são mudanças às Lá vezes. fugiu o controle, totalmente. Fugiu do controle. E vigilância epidemiológica é isso. Se você não cuidar no dia a dia, quando você vai cuidar, quando a epidemia estiver na sua cara, aí você tem no mínimo 2, 3 anos para você reduzir. Ou seja, o custo é maior. O custo é muito maior. Então, você não pode perder o time, você não pode perder o tempo ali. Se você só for cuidar quando a epidemia estiver na sua porta, você já está cuidando atrasado. Então, eu acredito que foi essas mudanças exatamente de nível de responsabilidade. Por exemplo, quando se passou da esfera federal para a esfera estadual e da esfera estadual para a esfera municipal, nós tivemos mudança de gestão, mudança de comportamento. O senhor, como secretário, participou já do finalzinho desse processo, desse né? processo, exatamente. Quem então, é quem? A quem atribui essa responsabilidade, tudo isso. Eu acho que aí nós tivemos um pequeno choque que pode ter sido a consequência. A outra é a dinâmica da doença mesmo. A dengue, por exemplo,
quando ela chega, que ela encontra todo mundo suscetível, ela faz uma devassa, entendeu? Todo mundo que está ali com contato pega. Então, você tem um aumento dos casos. Quando as pessoas vão pegando e aí vão criando imunidade, você vai tendo uma queda natural até que um outro sorotipo, um outro vírus entre novamente e faça a explosão novamente. Então, eu acredito que aquela epidemia de 2010, ela foi uma epidemia que o palco estava formado, o vírus entrou e encontrou muita gente suscetível. Aí não tem sistema de saúde que dê conta. Na hora que está desse jeito, não tem sistema de saúde que dê conta, é o caos. Para encerrar, doutor, você acha que os drones podem ser bons aliados para nós? Eu acho que pode sim. Agora, não pode ter drone e faltar a caneta na mochila do agente comunitário de saúde, a bota, a lanterna, o abate. Não pode ter isso. O drone é o supra-sumo. Se der, ótimo. Fiscaliza, mas eu acredito muito ainda no agente comunitário de saúde. Se você der condições para essas pessoas, colocá-lo com um número suficiente, fazer os ciclos de visita como tem que ser feito, nos tempos corretos, eu acho que aí a gente impacta muito mais. Se tiver o drone, ótimo, porque a gente tem uma visão mais ampla, por cima, de piscina, de poços, de terrenos baldios. Vai facilitar um pouco mais. Facilita muito mais, mas eu tenho muito medo dessas borsalidades. A gente está olhando para o drone e esquecer a mochila do agente comunitário de saúde, do agente de endemia, que falta às vezes nem 8 nem 80, né, doutor? Falta a bota, falta... Muito bem. Conversei aqui com o doutor Eduardo Farias, ex-deputado, médico infectologista. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. Caso o senhor queira acrescentar algo, ainda há tempo. Não, Muniz, só agradecer aqui a gentileza, a forma elegante como você me tratou aqui e o acerto do assunto. Eu estou retribuindo. Quem lhe conhece sabe que sou uma pessoa maravilhosa, muito educada, obrigado, sempre foi humilde. Obrigado. E o acerto do tema. Eu acho que esse momento a gente precisa dar muita informação para a nossa população. No mais, eu desejar um feliz ano novo para todo mundo, um feliz Natal e que Deus abençoe a nossa caminhada. Rapidinho, em 30 segundos, como é que ficou a questão do cartão verde que foi criada através de um projeto de sua autoria? Pois é, mas é uma lei que eu considero muito importante, mas que estancou do governo. A gente aprovou, o governador sancionou, está na Secretaria de Saúde e no regulamento. Eu acho que é um grande prejuízo para as comunidades rurais. Mas já teve mais longe, né? Já teve mais longe, agora só depende do secretário de Saúde. Se ele regulamentar, a lei está valendo. Foi um prazer. Prazer é meu. Feliz Natal. Obrigado. Até já.